O milagre que veio pela fé simples. João era um homem de 42 anos, pai de 3 filhos, que trabalhava como motorista de caminhão há mais de 20 anos. Sua vida sempre fora de muito esforço, acordava antes do sol nascer, enfrentava estradas perigosas e voltava para casa apenas nos fins de semana, quando conseguia. Mesmo com tanto sacrifício, o dinheiro mal dava para sustentar a família. Mas o pior não era a falta, era a dor que carregava no peito. Há 2 anos, João começara a sentir um aperto no coração, como se uma mão invisível espremesse suas forças. No início, achou que era cansaço do trabalho, mas com o tempo, a dor piorou. Os médicos diagnosticaram uma grave obstrução nas artérias, e a solução era uma cirurgia de ponte de safena, custando mais de R$ 50.000, um valor impossível para ele. Senhor, o que vou fazer? João orava em silêncio, todas as noites, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Sua esposa, Maria, chorava ao vê-lo tão fraco, e as crianças, ainda pequenas, não entendiam por que o pai já não brincava como antes. Foi então que Dona Rosa, uma vizinha idosa que João sempre ajudava a carregar as compras, lhe falou da congregação cristã no Brasil. Meu filho, lá eles oram com fé. Eu já vi coisas que só Deus pode fazer, disse ela, com os olhos brilhando. João, que nunca fora de frequentar igreja, hesitou. Mas a dor no peito o levou a aceitar o convite. No domingo seguinte, João entrou pela primeira vez na pequena congregação da CCB, em um bairro simples da cidade. O prédio era modestíssimo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, e no fundo, uma mesa coberta com uma toalha branca, o lugar onde mais tarde ele entenderia ser servida a Santa Ceia. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé, de confiança em Deus. João sentou-se no fundo, envergonhado, sem saber se deveria participar. Mas quando o ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, começou a dirigir a reunião, algo em João se acalmou. Irmãos, hoje vamos orar pelos que estão doentes, pelos que estão com o coração aflito. Deus ouve o clamor dos seus filhos, disse o ancião, olhando para a congregação com um sorriso tranquilo. E então, veio o momento que marcou João para sempre. O ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse. Um a um, os irmãos se punham de pé e davam seus testemunhos, uns com lágrimas, outros com voz firme, mas todos com uma coisa em comum, a certeza de que Deus os ouvia. João sentiu o coração bater mais forte, não de dor, mas de uma estranha coragem. Quando foi sua vez, levantou-se com dificuldade, apoiando-se no banco. Eu preciso de ajuda, irmãos. Os médicos disseram que preciso de uma cirurgia, mas não tenho dinheiro. E a dor é muita, gaguejou, sentindo as lágrimas escorrerem. Imediatamente, 2 irmãos se aproximaram e o apoiaram. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. E então, começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou longas, era um clamor sincero, como de um filho pedindo ao pai. Senhor Jesus, toca no coração do nosso irmão João. Tu és o médico dos médicos. Sara-o, Senhor. As vozes se uniram, e João sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz o envolvesse. Ele chorou sem vergonha, com as mãos postas, repetindo: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Naquela noite, João voltou para casa diferente. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dele havia mudado. Sua esposa, ao vê-lo mais tranquilo, perguntou: o que aconteceu? João apenas abraçou-a e disse: eles oraram por mim, Maria. E eu senti que Deus estava ali. Nos dias seguintes, João continuou indo aos cultos. Aprendeu os hinos, participou das orações, e cada vez que o ancião falava da fé que move montanhas, seu coração se enchia de esperança. Uma tarde, enquanto esperava no consultório do médico para um novo exame, João sentiu uma paz tão grande que fechou os olhos e orou: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para enfrentar. Quando o médico olhou seus exames, franziu a testa. João, seus resultados estão diferentes. A obstrução diminuiu consideravelmente. É como se suas artérias tivessem se desobstruído sozinhas. João mal podia acreditar. Doutor, isso é possível?
O médico, surpreso, balançou a cabeça. Medicamente, não. Mas eu já vi coisas que a ciência não explica. No domingo seguinte, João estava de pé novamente na congregação, desta vez para dar seu testemunho. Com voz firme e olhos brilhantes, contou como Deus havia tocado sua vida. Irmãos, eu cheguei aqui cheio de medo, achando que tudo estava perdido. Mas Deus mostrou que Ele é fiel. Não foi a cirurgia, não foram os remédios, foi a oração, a fé desta igreja, a mão de Deus sobre mim. Muitos choraram, e o ancião, com os olhos úmidos, disse: assim é o nosso Deus. Ele não olha para o que temos, mas para o nosso coração. João foi batizado nas águas pouco tempo depois, em um rio limpo, cercado pelos irmãos que agora eram sua família. Quando emergiu da água, sentiu como se tivesse nascido de novo. Sua vida não era mais a mesma, a dor no peito havia desaparecido, sua fé era inquebrantável, e sua família, que agora também frequentava a congregação, vivia em paz. Hoje, João ainda trabalha como motorista, mas seu coração está leve. Toda vez que passa pela congregação e vê o ancião dirigindo a reunião, os irmãos cantando os hinos sem instrumentos, as irmãs servindo a Santa Ceia com reverência, ele lembra: Deus não precisa de coisas grandiosas para fazer milagres. Ele só precisa de um coração sincero. E a lição que João aprendeu? Que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Que nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido, Deus está ali escutando, agindo, transformando vidas. Como fez com ele. Como faz com tantos que, humildemente, buscam a Deus na congregação cristã no Brasil. João nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Depois do milagre, ele começou a compartilhar seu testemunho nas reuniões, sempre com a voz embargada, mas firme. Eu era um homem quebrado, sem esperança, dizia, olhando nos olhos de quem o ouvia. Mas Deus me encontrou bem onde eu estava, no meu desespero, na minha dor. E Ele não me abandonou. Um dia, depois de uma reunião de domingos, um jovem chamado Lucas se aproximou dele. Os olhos do rapaz estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Irmão João, eu ouvi seu testemunho e, eu também estou doente, confessou, baixando a cabeça. Os médicos disseram que não tem jeito. Minha família já até desistiu de orar. João colocou a mão no ombro do jovem e sentiu o peso daquela dor como se fosse sua. Venha comigo, disse, guiando-o até um canto tranquilo da congregação. Ali, João orou com Lucas da mesma forma que o ancião havia orado por ele, com fé simples, mas profunda. Não eram palavras bonitas ou longas, eram súplicas de um coração que já tinha experimentado o poder de Deus. Senhor, tu que saraste a mim, sara também este jovem. Mostra a ele que não há doença que resista à tua vontade, clamou. Lucas chorou durante toda a oração, e João sentiu, mais uma vez, aquela paz que só vem do Espírito Santo. Nas semanas seguintes, Lucas começou a frequentar as reuniões com assiduidade. João acompanhava, ensinando-o a confiar em Deus mesmo quando os sintomas persistiam. Até que, em uma tarde de quarta-feira, durante a reunião de doutrina, Lucas levantou a mão trêmula. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus, anunciou, com a voz quebrada pela emoção. Fiz novos exames, e os médicos não entendem, a doença regressou. Eles disseram que é como se nunca tivesse existido. A congregação irrompeu em louvores. João, com lágrimas nos olhos, abraçou Lucas fortemente. Virou, meu irmão. Deus é fiel, exclamou. E ali, naquele momento, mais uma vida foi transformada pela mesma fé que tinha salvado João. Mas a história não parou por aí. A esposa de João, Maria, que antes vivia amargurada e cheia de medo, agora era uma das irmãs mais ativas na congregação. Ela ajudava nas campanhas de doação de alimentos, visitava os enfermos e, acima de tudo, orava com as mulheres que chegavam desesperadas, assim como ela já tinha chegado. Deus não muda as coisas só para nós, ela costumava dizer. Ele nos muda para que possamos ajudar outros. E assim, a família de João se tornou um farol na congregação. Seu filho mais velho, que antes se afastava da fé, agora participava dos cultos de jovens e até mesmo levava amigos para ouvirem a palavra. Pai, eu vi o Senhor orando de madrugada, mesmo quando tudo parecia perdido, confessou certa vez. Isso me fez acreditar que, se Deus ouviu você, Ele pode me ouvir também.
João sorria ao ver como Deus havia restaurado não só sua saúde, mas sua família, sua esperança, seu propósito. Ele ainda dirigia seu caminhão pelas mesmas ruas de antes, mas agora com um coração grato. Às vezes, quando passava por hospitais ou via alguém com o olhar perdido, ele parava, mesmo que por poucos minutos, para oferecer uma palavra de fé. Deus não desistiu de mim, dizia. E Ele não vai desistir de você. Anos depois, quando já era um ancião na congregação, João olhava para trás e via como Deus tinha usado até suas lágrimas e sua dor para abençoar outras pessoas. Ele não era mais aquele homem que entrava na igreja arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, era um servo que caminha com a cabeça erguida, sabendo que, não importava o que viesse pela frente, Deus já tinha a vitória preparada. E assim, a história de João, um milagre que começou com um grito de socorro e se tornou um canto de gratidão, continuava a ecoar, provando que, quando Deus age, nada fica igual. Nem as circunstâncias, nem as pessoas. Porque Ele não faz milagres para serem esquecidos. Faz para que sejam compartilhados, para que outros possam crer, para que o mundo saiba, onde há fé, há esperança. E onde há Deus, sempre há um novo começo. Um dia, enquanto João ajudava a organizar as cadeiras da igreja depois do culto, um jovem chamado Mateus se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ele tinha ouvido o testemunho de João no domingo anterior e não conseguia tirar da cabeça a história daquele homem que Deus tinha tirado do fundo do poço. Mateus, com apenas 22 anos, carregava uma dor que parecia não ter fim, a dependência química que já tinha roubado sua paz, seus sonhos e quase sua vida. Irmão João, eu não aguento mais, ele disse, com a voz trêmula. Eu já tentei parar sozinho, mas toda vez que penso que consegui, caio de novo. Minha família não acredita mais em mim, e eu mesmo já perco a esperança. João olhou para aquele rapaz e viu nele o próprio reflexo de alguns anos atrás. Colocou a mão no ombro de Mateus e, com a mesma firmeza que um dia alguém tinha usado com ele, disse: Deus não desistiu de você, meu irmão. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Mas você precisa entregar tudo nas mãos dele. Tudo mesmo, a vergonha, a culpa, o medo. Porque só Jesus pode quebrar essas correntes. Naquela noite, João levou Mateus até a frente do altar. Não foi um convite bonito ou um sermão elaborado, foi um homem que tinha sido curado pela fé dizendo a outro que ainda sofria: vem. Deus está te esperando aqui. E quando o pastor orou, impôs as mãos sobre a cabeça de Mateus e declarou liberdade em nome de Jesus, algo mudou. Não foi um raio ou um trovão, mas uma paz que Mateus nunca tinha sentido antes, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Nos dias que seguiram, não foi fácil. As tentações vinham, as memórias do passado batiam à porta, mas Mateus não estava sozinho. João acompanhava nas reuniões de jovens, o levava para os cultos de libertação, e, acima de tudo, ensinou-lhe a orar. Não aquelas orações decoradas, mas aquelas que saem do fundo da alma, quando a pessoa sabe que só Deus pode salvar. Um mês depois, a mãe de Mateus chegou chorando na igreja. Não eram lágrimas de dor, mas de alegria. Meu filho voltou. Ela dizia, abraçando todo mundo. Ele está diferente. Os olhos dele brilham de novo, ele sorri, ele ora. Deus fez um milagre na vida dele. E assim, o ciclo se repetia. O milagre que João tinha recebido agora fluía através dele para tocar outra vida. Não era coincidência, era o poder de Deus agindo através de um homem que um dia esteve quebrado, mas que agora era um vaso nas mãos do Senhor. Certa manhã, enquanto João lia a Bíblia em sua casa, ele parou em um versículo que sempre o emocionava: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele sorriu, porque sabia que aquela promessa não era só para ele, nem só para Mateus, mas para todo aquele que, mesmo no meio da tempestade, escolheu crer. A igreja crescia, não porque tinha estruturas bonitas ou programas sofisticados, mas porque ali as pessoas viam vidas sendo transformadas. João, que já tinha sido um milagre, agora era parte de muitos outros. E cada vez que alguém se levantava para dar um testemunho, cada vez que um coração era curado, ele lembrava: Deus não salva só para nos tirar do buraco. Ele salva para nos fazer pescadores de homens, para que a mesma graça que nos alcançou possa alcançar outros. E assim, a história continuava. Porque na Universal, não são só histórias que são contadas, são vidas que são reescritas. E João,
com sua fé inabalável, estava lá, no meio de tudo, provando que, quando Deus entra na história de alguém, nada jamais volta a ser como antes. Um dia, enquanto João ajudava a organizar os assentos antes do culto da noite, uma mulher entrou correndo pela porta da igreja, os olhos cheios de lágrimas e o rosto marcado pelo desespero. Seu nome era Marisa, e ela carregava nas mãos um exame médico amassado. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou no chão, como se as pernas já não a sustentassem mais. João se aproximou com calma, como quem já tinha visto o medo de perto. Irmã, o que aconteceu? Perguntou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Marisa tremia. É meu filho, irmão. Ele tem só 9 anos. Os médicos disseram que é leucemia. Que não tem mais jeito. As palavras saíram entre soluços, e o papel do exame caiu no chão. João pegou o documento, olhou por um instante, mas não se deteve nos detalhes. Ele sabia que, naquele lugar, diagnósticos não tinham a última palavra. Vem comigo, disse, guiando-a até o altar. Não eram palavras vazias, ele mesmo tinha sido um caso perdido há anos atrás. Aqui, a gente não olha para o que o homem diz. A gente olha para o que Deus pode fazer. Naquela noite, o culto já tinha começado, e o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Quando Marisa subiu ao altar, não conseguiu falar direito. Apenas apontou para o exame e balbuciou: Senhor, salva o meu menino. Não houve dramatização, não houve encenação, apenas uma mãe quebrantada e uma igreja que orou com ela, mãos estendidas, vozes unidas em um só clamor: Deus de João, Deus de Abraão, Deus que ressuscita o que está morto, toca nesta criança. Dias depois, Marisa voltou. Desta vez, não chorava. No braço, trazia o filho, sorridente, e na mão, um novo exame. Os médicos não entendem, disse, mostrando o papel para João. Eles disseram que foi um erro no primeiro diagnóstico. Que ele está saudável. Que não tem nada. João abraçou os dois, sentindo o cheiro de milagre que só quem já viveu reconhece. Não foi erro, irmã. Foi Deus, ele sussurrou. A notícia se espalhou como fogo. Mais pessoas começaram a chegar, não por curiosidade, mas porque precisavam de um Deus que ainda faz o impossível. E João, que já tinha sido um sinal vivo da fidelidade de Deus, agora via multiplicar-se ao seu redor o que ele mesmo tinha recebido: esperança onde não havia mais, vida onde a morte parecia certa. Uma tarde, enquanto ajudava a distribuir folhetos na porta da igreja, um homem de terno surrado parou na sua frente. Eu já vim aqui antes, confessou, olhando para os próprios sapatos gastos. Mas dessa vez, eu não aguento mais. Minha filha sumiu. Faz 3 dias. A polícia não acha mais. O desespero no seu rosto era como uma faca. João não hesitou. Entra. Deus sabe onde ela está. Dentro da igreja, o homem se ajoelhou, e a congregação orou como se a vida daquela menina dependesse daquele momento porque dependia. 3 horas depois, enquanto o culto ainda acontecia, o celular do homem tocou. Era a polícia. Achamos sua filha, disseram do outro lado da linha. Ela estava perdida na rodoviária, mas alguém a reconheceu e ligou para nós. O homem caiu no chão, chorando. Não era coincidência. Era a resposta. João sorriu, porque ele sabia: cada lágrima enxugada, cada família reunida, cada doença curada era como uma assinatura de Deus na história daquelas pessoas. E a Universal não era apenas um lugar de cultos, era um hospital de almas, um farol para os que estavam se afogando, uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. Anos se passaram, e João já não era mais aquele homem quebrado que entrou pela primeira vez na igreja. Agora, ele era um obreiro, um daqueles que estendiam a mão para os que chegavam como ele chegou, sem esperança, mas com um resto de fé. E toda vez que alguém perguntava como ele tinha tanta certeza de que Deus ouvia, ele respondia com a simplicidade de quem viveu o impossível: porque eu já estive no fundo do poço, e ele me tirou de lá. Não com palavras, mas com fatos. Não com promessas, mas com milagres. E assim, a igreja continuava cheia. Não por modismos, não por tradição, mas porque ali, entre aquelas 4 paredes, as pessoas encontravam algo que o mundo não podia oferecer: um Deus que não só ouve, mas responde. Um Deus que não só vê, mas age.
Um Deus que, através da Universal, seguia reescrevendo histórias, provando que, para ele, não existe caso perdido, apenas oportunidades para mostrar que seu amor é mais forte que qualquer tempestade. O milagre completo. Anos depois, aquele homem agora com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas pelo tempo voltou à igreja, não mais como um desesperado, mas como testemunha viva. Naquele dia, ele não subiu ao púlpito para pregar, mas para apresentar ao pastor um jovem de olhos brilhantes, seu filho, o mesmo que os médicos disseram que jamais nasceria. Eles falavam em impossibilidade, mas Deus falava em milagre, disse, apertando o ombro do rapaz, agora um universitário sonhador. A multidão silenciou quando o filho, emocionado, contou como, contra todas as probabilidades, sua mãe dada como estéril concebera após uma oração naquela mesma igreja. Meu pai veio aqui quebrado, e saiu com uma promessa. Eu sou a prova de que Deus não só ouve, mas cumpre. Reflexão final. A vida é feita de poços, alguns cavamos com nossas escolhas, outros nos são impostos pela dor. Mas o fundo do poço não é o fim, é o lugar onde Deus mais gosta de agir. Porque é lá, onde a luz humana se apaga, que sua glória brilha mais forte. Aquele homem aprendeu que fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de acreditar mesmo quando tudo grita impossível. Lição de vida. Deus não muda as tempestades porque tememos afundar, Ele nos ensina a caminhar sobre as águas. O milagre não está apenas no que Ele faz, mas no quem Ele nos torna ao passar por ele. E se hoje você está no fundo do poço, lembre-se, foi de lá que Davi viu as estrelas, foi de lá que Jonas ouviu a voz de Deus, e foi de lá que aquele homem saiu, carregando um milagre nos braços. A igreja seguia cheia, não por paredes, mas por corações que, como o dele, tinham descoberto: Deus não resgata para nos deixar iguais, Ele nos resgata para nos fazer testemunhas.